É emenda feriado. A Valéria, gente, nunca vi isso, Valéria. Tá bom. Primeira vez que está acontecendo, Valéria. Daqui a pouco ela fala, boa noite, professora, boa noite, bom feriado. Tchau. Ela tá louca por isso. Bom, meus amores, eu vou dar boa noite, viu? Boa noite, hoje é aula 7, dia 25 de março. Estamos aí a um pezinho, um passinho desse super feriado. Mas vamos lá. E nós estamos falando sobre o parâmetro curricular nacional, que é o que a gente falou na semana passada, e a gente vai continuar falando sobre ele hoje também. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui dos conteúdos. A gente viu uma parte... Cadê? Na verdade, quando surgiu o PCN, para que ele serve, né, esse parâmetro curricular nacional? Acho que dá para entender mais ou menos para que serve o objetivo dele, né? E aí, então, a gente vai falar sobre algumas partes do PCN, porque ele é dividido. São partes extremamente importantes, e a gente tem que sempre lembrar de uma coisa chamada progressão continuada, que ela faz um link, né? A gente não pode esquecer da progressão continuada, né? Mas, independente de progressão continuada, a gente tem que ter as disciplinas, os currículos, né? Dentro de cada disciplina, dentro de cada ano, de cada série, né? De cada ciclo. Aqui a gente vai ver que há uma divisão do parâmetro curricular, do PCN, que eles fizeram, para os professores não se perderem muito, sabe? Em relação às disciplinas. Antes que eu me perca, né? A dor de cabeça vem e vai. Vamos lá. Ai. Aqui. Não, vamos lá. Depois eu mando para vocês, tá bom? Hoje mesmo, como a gente vai encerrar não muito tarde, acho que dá para fazer tudo isso hoje, eu preciso me organizar em relação a isso. E aí, então, eu já mando para vocês, tá bom? Se caso não mandar, fica à vontade, Adriana, de você me cobrar. Com certeza. Então, vamos lá, amores. Bom, sobre os conteúdos, né, que faz parte aí o PCN, né, a gente tem, na verdade, 3 categorias que eu não vou me aprofundar a elas, porque algumas alunas, no dia 8 e no dia 15, falarão sobre. Professor, explica mais detalhado esse tema. Pode ir mais a fundo, a gente não acha ruim. Fica à vontade. Eu entendi nada do que a senhora falou sobre isso. Fica à vontade, que assim eu vejo se a senhora está falando correto ou não. Amiga, vamos ter bastante dúvida agora. Bom, esses conteúdos, eles são divididos aí em 3 categorias, né? Que vocês já devem imaginar quais. As conceituais, procedimentais e atitudinais. Eu não vou falar sobre elas, me nego a falar sobre elas, que vocês vão falar na próxima aula, e aí então vocês devem ter visto de que um é ligado ao outro, né? Sim. Tem como falar do procedimental, sem falar do atitudinal, por exemplo, né? Ai, tem alguém batendo na porta. Onde estamos? Aqui. A Yasmin, gente, já tá com problema, né? Parece aquelas crianças que ficam batendo na porta, tocando a campainha e saem correndo, sabe? A Yasmin, hoje, fazendo graça. Vamos lá. Bom, o que mais que eu ia falar? Sei lá já o que eu ia falar. Eu estava falando das categorias, que uma puxa a outra, dos conteúdos conceituais. Obrigada, Adri. Nada, estou prestando atenção, vamos lá. Não, ainda bem, é que meu cérebro não está permitindo, que a dor está aqui, né? Bom, então é assim, né? A gente tem... Quando a gente fala de conteúdo em sala de aula, tem muitas pessoas que pensam de que ele é muito engessado. É um termo que vocês vão ouvir com o tempo, que é um termo que eu diria que ele é muito errado, muito incorreto em dizê-lo, em utilizá-lo. Quando a gente trabalha com apostila, por exemplo, que vocês em breve trabalham com apostilado, com o método apostilado, vocês vão ouvir essa palavra, que os conteúdos que são abordados no apostilado, eles são engessados, ou permite que o professor fique engessado,
Então, vamos pensar no que é engessado. Engessado é algo duro, rígido, que não dá para mexer, não é isso? É como se eu não conseguisse trabalhar outro tema em cima de um tema que existe dentro da apostila, tá bom? Mas, na verdade, ela não é assim, né? E os conteúdos, se você parar para observar os conteúdos em si, eles são muito além daquilo que eles querem dizer. Como, por exemplo, eu posso falar sobre... desculpa. Você pode falar sobre, por exemplo, as terras de Minas Gerais, tá bom? E aí, então, deixa eu só voltar aqui a apresentar. Sobre as terras de Minas Gerais. Beleza, eu estou numa aula de geografia e vou falar sobre... estou numa aula de história e vou falar sobre as terras de Minas Gerais. Mas aí, então, o que tem em Minas Gerais? As minas, né? O ouro, o café, não é isso? As pedras preciosas, elas foram retiradas de lá. Então, eu já vou pipocar numa outra disciplina que se chama geografia, certo? E quando a gente fala de minerais, de extração de minerais, a gente fala de geografia. Mas quando a gente fala de minerais, aí a gente está falando de biologia. Olha que coisa mais interessante, né? E aí, então, a gente pode falar sobre uma outra situação, que são as pessoas que vão trabalhar no garimpo, por exemplo, né? Para pegar o ouro. Vocês já devem ter visto alguma reportagem sobre o garimpo, ou não sei. Mas, assim, aonde fala sobre esse tipo de trabalho, que ele era análogo à escravidão, né? Ele era parecido ali, análogo, né? Com a escravidão. E era mesmo, né? Era feita muita comparação, né? Sim, porque todos ali que estavam tentando encontrar ouro, eles nunca conseguiam pagar as suas contas, né? Porque vocês eram contratados, mas você tinha que morar em algum lugar. Para morar nesse lugar, você tinha que alugar. E aí, então, pronto, começa daí a dívida, né? Você já começa trabalhando endividado. Porque tinha que trabalhar para ter moradia. Exatamente, não tinha como não ter, né? Então, às vezes, o primeiro salário era como se fosse o aluguel, né? Nem ficava nada para você. Isso. Isso é considerado um trabalho escravo, né? Onde você acaba não tendo um rendimento que é além daquela dívida que você adquiriu sem ter, na verdade. Né? Por exemplo, se você vai comer nesse lugar, você vai fazer o quê? Nada? Vai comer terra? Ouro? Não, você vai comer alguma coisa, né? Você precisa comprar. Como é que você vai comprar se você ainda não ganhou o seu salário? Você faz uma dívida. Não é isso? É assim, e assim vai. Então, a gente já está aí em outra questão que é social. Então, quando a gente fala de que o conteúdo, ele não é visto como um fim dele mesmo, eu vou falar sobre Minas Gerais e falo de Minas Gerais e ponto, a gente consegue perceber de que a gente vai muito além das Minas Gerais, né? Do estado em si, ou de algumas cidades. A gente vai muito além disso. E isso é fazer com que um conteúdo não tenha fim, porque eu posso abordar as questões sociais, questões raciais, a exploração sexual, a exploração do garimpo. Nossa, eu posso falar sobre os tipos de vendas de ouro, como que é feita essa extração do ouro, como era feita a venda desse ouro. Ixi, aí entra narcotráfico, aí eu posso ir longe, né? Com um tema. Isso que a gente não está nem fazendo pesquisa na internet. A gente está aqui só no bate-bola. Então, os conteúdos, qualquer um deles, independente da disciplina, ele não é engessado. Ele não é fechadinho. Né? Ele não é terminável. Né? Porque a gente pode pipocar para outras disciplinas e outras áreas. Não necessariamente que a gente trabalhe como disciplina na escola, como eu abordei agora a questão social. A questão social, ela não tem uma disciplina específica na sala de aula, nas escolas em si, né? A gente traz o problema social porque ele está na nossa cara, ele é esfregado na nossa cara, né? Enfim.
Certo, amores? Certo, pronto. Então, ó, as três categorias dos conteúdos eu não vou abordar, tá bom? Eu vou deixar para vocês que vão explicar lindamente na nossa próxima aula, não é isso? O dia 8 é a nossa próxima aula, que chuchuzinho. E esses conteúdos, eles foram criados através dos escolas tradicionais, né? É? Deixa para apresentação, Adriana. É mesmo, Adriana? Me conta mais sobre. É uma dúvida, Pro. Então, eu tô assim, né? Uma Se ela dúvida. falar assim, sim, é verdade, Adriana, entendeu? É isso que eu tô esperando. Ah, tá, entendi. Então, eu vou falar assim, olha, sabe que eu não tenho certeza, Adriana? Eu vou pedir, então, para vocês pesquisarem sobre. Ai, meninas. É brincadeira. Professora, Oi, amor, eu pode falar. apertei na mãozinha sem querer. Aí Tudo bem. você aperta aí para sair, viu, por favor? É só você É você apertar, que, Val. é você mesma quem aperta, Val. Ah, é? É. Eu tô apertando, tá saindo? Olha, eu vi 2 cliques. Pode ser. Espera um pouquinho. Clica Tá novamente. bom. Ah, tá certo. Acabou? Baixou a Tá. mão? Senão vai doer, né? Não baixou nada, tá lá ainda em pé. Tá lá ainda? Então clica outra vez. Espera. Vai baixar. Tá. Deve estar doendo, né? Tanto tempo levando. Tá bom, depois ela some. Se não É. sumir, já sabe que não precisa me chamar, porque sem querer. Tá bem, não? Sem problemas, meu amor. Obrigada por avisar. Bom, em relação aos ciclos, quando a gente se depara com a organização, alguém vai falar sobre isso também, né? A organização das disciplinas, a organização dos conteúdos, né? A seleção aí desses conteúdos, por exemplo. Alguém vai falar sobre isso, não sei exatamente quem. A gente precisa definir idades, séries, né? A gente poder se organizar um pouquinho melhor. E uma das divisões que são feitas é em relação aos ciclos. Então, o PCN, ele organizou de uma forma que a criança ela não esteja muito distante daquela faixa etária. Por exemplo, entre uma criança de 3 anos e de 5 anos, não tem diferença? Muito. Sim. Né? Tão pouca idade, mas tem tanta diferença, né? Agora, a criança de 3 e 4 anos, ela já não tem muita diferença, né? Então, é isso, por conta disso, que os ciclos, na verdade, eles ocorreram praticamente de 2 em 2 anos que o PCN fez, tá bom? É uma forma de organizar a escola, tá bom? Porque assim, na verdade, a gente também não tem uma divisão tão grande de séries, sabe? A criança não se perde tanto, não é tão distante do conhecimento dela, não é tão distante daquele amadurecimento dela. Amadurecimento dela, não amadurecimento total, porque amadurecimento total, gente, a gente vai ter só no último dia de vida. Porque todo dia a gente amadurece um pouco até ficar podre, né? Então, é isso que acontece. Bom, esses ciclos, ele permite essa distribuição dos conteúdos de maneira mais adequada, proporciona uma apresentação menos dividida do conhecimento, parece que as coisas fazem mais parte da realidade, que é uma outra informação bastante importante, que eu acho que vocês... enfim, fazendo essas provinhas na ETEC que eu fiz aí para poder passar nesses cursos, nesses processos de admissão, eu tenho conversado muito com os coordenadores. Eu fui em 4 ETECs fazer provas metodológicas, né, que são as provas aula-teste. E todos eles disseram a mesma coisa que eu achei muito interessante, eles são de lugares muito diferentes. E eles disseram que, uma coisa que a gente encontra na pedagogia, e eu bato muito nisso, de que os alunos, eles não perguntam mais, assim, para que eu estou vendo isso? Porque isso parece muito distante da minha realidade. Por que hoje eles conseguem enxergar que todo o conteúdo dado é dentro da realidade deles, ou
de alguma forma, dialoga com eles em algum momento da vida. Porque não existe mais aquela arrogância do professor de que ele tem que ensinar isso e você, como aluno, tem que aprender isso e ponto final. Deixa eu pegar o lápis que está aí. E isso é uma conquista dos professores dessa nova geração, vou chamar assim, que a gente encontra por aí afora e consegue ter um olhar diferenciado para os alunos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque os ciclos, na verdade, eles fazem com que aquela experiência de vida, conhecimento de vida, aquela leitura que a criança faz de mundo, não esteja tão distante do que ela vê em sala de aula. E os ciclos ajudam a criança a fazer isso. Então, como que são feitos esses ciclos aqui, na verdade, né? Então, os ciclos, eles são: primeira e segunda série é um ciclo, terceira, quarta série, outro ciclo, quinta série e sexta, outro ciclo, sétimo e oitavo, outro ciclo, e assim como o nono ano, ele acaba ficando sozinho, porque o nono ano, normalmente, é o mais carregado, tá bom? Então, a gente tem essas... Isso. Eu acho que eu sei o que acontece. Então, a gente tem esses ciclos que faz com que a criança não tenha uma diferença muito grande de idade, e nem de amadurecimento, e nem de conhecimento de vida, apesar de que isso é muito, muito subjetivo, né? Muito subjetivo. Uma criança de 4 anos é diferente de uma outra criança de 4 anos, né? Uma criança de 6 anos é diferente de uma outra de 6 anos. Porque são seres diferentes, porque faz parte de um movimento cultural, social, diferente uma da outra, certo? E mesmo se elas fossem irmãs gêmeas, e elas estudam juntas, elas têm a mesma família, elas frequentam as mesmas casas, mesma sociedade, né? Elas também podem e devem pensar de formas diferentes e ter olhares para o mundo de formas diferentes. Certo, amores? Porque isso é muito subjetivo, tá? Só que o PCN, ele pensa nisso, que eu acho muito interessante, né? Mas ele está muito preocupado com que o aluno... Oi? Me tira uma dúvida, por favor. Pode falar. Nós estamos vendo isso na parte de ciências e metodologia, ciências e matemática, né? E que fala sobre a divisão dos ciclos. E lá, ela passou uma tabela para a gente, que o primeiro ciclo é primeiro, segundo e terceiro ano. E o segundo ciclo seria quarto e quinto. É o correto ter essa divisão, que nem a senhora falou agora do primeiro e segundo, né? Isso. Aí eu fiquei confusa agora. Sim, não, perfeito, né? Porque se você parar para pensar, na verdade, eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, que faz parte do primeiro ciclo de ensino fundamental 1. Certo? O 5. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série faz parte do fundamental 1. Sexto, sétimo, oitavo e nono faz parte do fundamental 2. 2. Tá? É que eu ia falar depois, mas falo agora, não tem problema nenhum. Então, desculpa. Não, imagina, Adri, relaxa, tranquilo. Então, o que acontece? Eu não posso ficar misturando os ciclos de Fundamental 1 e 2. Eu tenho que ter o ciclo do Fundamental 1 e o ciclo do Fundamental 2. Então, o que aconteceu aqui? É que eu ia falar depois desse slide aqui. Falando no currículo. Aqui eu junto primeira, segunda e terceira série, as crianças estão mais ou menos no mesmo naipe. Por quê? Porque pessoal da vocês vão ver isso, né? em didática 4. Aqui a gente trabalha a alfabetização. E a alfabetização também é de números, né, gente? Sim. Não é só de letras, certo? De números. Então, 1, 2 e 3 ficam juntinhos. 4 e 5 juntinhos. E aí a gente tem outro ciclo do Fundamental 2. Que é outra história.
tá? Então, é assim, 1, 2 e 3 e 4 e 5 juntinhos. Tá certinho o que a Marcele falou. Aqui, peraí. Tá. Aqui, por exemplo, eles falam do primeiro ciclo, que se refere às primeira e segunda série, o segundo ciclo, a terceira e quarta série, e assim subsequente. Só que ele tem uma atualização, o PCN. De 2 em 2 anos, 2 em 2 anos, o PCN é atualizado. É que hoje foi muito aqui bagunçado, então eu não consegui, tanto que eu não consegui nem tirar o trema da palavra subsequente, que não tem mais. E eu ia atualizar, que eu precisava mesmo. Mas é isso mesmo. 1, 2 e 3, primeiro ciclo. 4 e 5 é o segundo ciclo do ensino fundamental 1. Ah, tá. Entendi. Tá bom? A gente precisa mesmo ter essa organização de divisão de ciclos para não nos confundirmos, para termos uma ordem correta de apresentação de temas, de disciplina, que eu acho que alguém vai falar sobre isso, né? Não vou me aprofundar. Tá ótimo, mas obrigada, viu? Imagina, meninas. Tranquilo, viu? Vamos lá. Currículo. Então, na verdade, o que é o currículo, gente? É as disciplinas, né? São as disciplinas que a gente tem em sala de aula, tem uma grade curricular, né? Então, na verdade, ele expressa aí os princípios e as metas da proposta pedagógica da escola. Se a escola, a proposta dela é ensinar, falar sobre a sociedade, ela vai tender mais para um lado. Se a ideia da escola, a proposta pedagógica dessa escola for em relação a exatas, então ela vai tender, tá bom? A exatas. De que forma é isso? Selecionando as disciplinas, tendo mais carga horária de uma, menos de outra. Isso pode acontecer? Pode. Tá bom? E isso é atualizado. Tá? Mas, observe, por exemplo, agora na ETEC, eles têm apenas 4 aulas de língua portuguesa por semana. Se fosse uma escola particular, teriam 6. Diferente, né, a grade? Bastante grande. Aí, então, a gente precisa selecionar, por exemplo, o professor de língua portuguesa, ele vai precisar selecionar o que é mais importante para trabalhar com aquela turma. A produção de texto. Então, tá. Então, teremos 2 aulas de produção de texto, uma de literatura, uma de gramática. Ah, não, naquela outra turma, a questão ali é gramática. Então, 2 aulas de gramática, uma de literatura, uma de produção. Tá bom? É assim que funciona. A gente vai dançando conforme a música, certo? Essas diretrizes são flexíveis a fim de contemplar as discussões e reelaborações quanto à realização do currículo em sala de aula. Então, eu sou a dona da disciplina, eu acabo direcionando o que eu quero para aqueles alunos, tá? Tudo bem, gente? Sim, professora. Tá bem. O PCN, ele é dividido por áreas, tá bom? Então, a gente tem aí as áreas de conhecimento das disciplinas. Então, são elas, por exemplo, língua portuguesa, matemática, ciências, que tem acento, ciências naturais, independente se ela é natural ou não, ela tem acento, história, geografia, artes, educação física e língua estrangeira, a partir da 5ª série do ensino fundamental de 8 anos. Só que, se eu não me engano, a língua estrangeira ela já está atualizada para a 1ª série. Se eu não me engano. E isso eu preciso atualizar. Por que a gente precisa aprender a língua estrangeira, né? Alguém vai falar sobre isso ou não, né? Controle dos instrumentos de avaliação. Ana Lúcia, você, pelo amor de Deus, faça um trabalho de gente grande em relação aos diferentes instrumentos de avaliação.
Vamos lá, deixa eu ver. Não, acho que não. Apesar de que alguém vai falar do ensino fundamental 1, cadê? Conteúdos do ensino fundamental 1, que é a Paula e a Val. A Pamela, desculpa, que Paula. Eu e Pamela. É, a Valéria e a Pamela vão falar sobre os conteúdos do Fundamental 1. Bom, eu vou falar só sobre a língua estrangeira, o porquê que ela é tão importante nós termos em sala. Bom, todo mundo lembra da aula de língua de inglês? Aula de inglês, todo mundo lembra? Eu não lembro muito, não. Muito não. Quem mais não lembra muito não? Ah, eu lembro, sim, de alguma coisinha eu lembro. Tem outra, né? Eu tive inglês, mas desde quando eu comecei a ter inglês, eu só vi verbo to be. Olha, só o verbo to be, ela lembra do verbo to be. Quem mais? Eu tive, mas como eu detestava, não conseguia entender nada, não tenho boas recordações, não. Não lembro, não, o que passava. Muito bem, engraçado, né? Porque isso acontece com quase todo mundo que eu pergunto. Por quê, né? Por que a gente não consegue lembrar das aulas de inglês? Ou achava que a aula de inglês era uma aula chata, desnecessária. Que mais? A aula de inglês era uma aula... como que é o nome? Aula vaga. Aula vaga. A gente faz tudo na aula de inglês, a gente faz trabalho de artes na aula de inglês, a gente faz o trabalho de história na aula de inglês, quer dizer, a aula de inglês ela é para qualquer coisa, menos uma aula de inglês, né? Isso é desvalorização total, né, da disciplina, né? Não só da disciplina, mas da língua em si, né? E como que a gente faz com que os alunos tenham vontade de aprender a língua inglesa? Matando-os? Não. Amarrando na cadeira? Também não. Bom, é só a gente pensar um pouquinho sobre o que a gente tem em volta da gente, né? Então, a gente, por exemplo, acessa um programa, um aplicativo, todos os dias, quase o dia inteiro, chamado WhatsApp, né? Porque a gente está conectado à internet, certo? E aí, quando a gente tem dúvida, a gente procura o Google, não é? Eu falei 3 palavras aqui importantes em inglês. Começa daí. O inglês hoje, ele é um pouco visto um pouquinho diferente do que era antes, tá? Mas na nossa época, realmente, o inglês não prestava para nada. Nada, né, gente? Assim, parecia que ele era um outro mundo. Mas se nós pararmos para pensar, hoje o inglês, ele está muito mais na nossa vida do que antes, né? E não só nas coisas do dia a dia, de alimentação e de uso da internet. Mas, para a gente poder se comunicar, às vezes é necessário saber o inglês. Não falar fluentemente, né? Mas, por exemplo, eu preciso dar um feedback para os alunos. Oi? Dá o quê? Feedback. É uma palavra em inglês. Eu preciso fazer um networking. Oi? Networking. Precisa ter contatos profissionais, né? Puxa vida! Então, algumas palavras a gente consegue introduzir no nosso dia a dia em inglês e não consegue, às vezes, nem traduzir a palavra para o português, certo? Como a internet, ela não tem uma tradução. O que é internet? Né? Ela é a abreviação de 2 palavras, a internet, tá? Abreviação não, ela é a junção de um sufixo e um prefixo. Então, assim, um prefixo e um sufixo. Então, ela é metade de uma, metade da outra, juntou, virou a palavra internet, tá? E a gente precisa... a gente precisa... A gente precisa saber a língua inglesa porque ela é a segunda maior língua utilizada aí fora. Em qualquer lugar que você vá, qualquer lugar, Rússia, vamos pensar nos países mais distantes, assim, tipo a Rússia, Alemanha, Suíça... Japão, China, sei lá, Paquistão. Eles falam inglês. Eles falam inglês. Nossa, eles falam inglês? Assim, falam inglês? Falam inglês. É a segunda língua. A Rússia, a Alemanha e Polônia são 3 países que arrastam o inglês. Mas para você, turista, eles sabem falar inglês. Bom, na Índia, por exemplo, é tão obrigatório a língua inglesa que eles precisam saber falar inglês
novaiorquino. Oi? Inglês novaiorquino, com um sotaque de Nova York. Mas tem diferença? Tem. Lá também tem a diferença, que nem Texas, New Orleans, por exemplo, é um inglês mais, vamos pensar no nosso caipirês, seria o inglês de lá. Puxado, arrastado. É claro que você não vai falar arrastado, tem a gente falaria aqui Faz o inglês. falta, viu, Pro, não saber falar inglês. Oi? Faz falta não saber falar inglês. É um diferencial, viu? Para vocês, pedagogas, também é um diferencial. Nessa pandemia, agora no final de ano, começo de ano, eu estava atrás de algumas vagas e fiz parte da Cineacato. Muitas escolas contratando pedagogos sem experiência, ou com experiência de estágio, ou com experiência de 1 ano, mas com um diferencial. O ano passado não, quando a gente teve aula com a Renata, ela sempre falava isso pra gente. Vão atrás do inglês, que hoje em dia eles estão pedindo professora que tenha conhecimento na língua. Cansava de falar isso pra gente. E olha, ela tá, assim, redondamente correta. Certo. Certíssima. É um diferencial e um diferencial financeiro, gente. Essa professora que ia dar aula para 2º ano, que tinha que ser bilíngue, ela ia ganhar quase 5 mil. Agora pensa, aí na região que vocês moram, quanto que ganha uma professora do 2º ano? 2 e pouco? Olha a diferença, assim, quase 5 mil, gente. Era 4.800 e blá, blá, blá. Aí você pensa em benefício, pensa em cesta básica, ticket de alimentação, por aí vai. Já deu os seus 5 mil e pouco, 5.300, né? Então, assim, é um diferencial em todos os sentidos, né? Porque esse diferencial vai para o financeiro. Isso é incrível. Bom, vamos lá. Isso aqui é muito interessante. Oi, pode falar. Tira uma dúvida, mas essa professora bilíngue, ela vai dar aula de inglês em si ou ela vai dar matéria dela? Tipo, vai dar história, aí tem que ser em inglês. Isso mesmo. Ela vai ensinar história em inglês. Ok. Um pouquinho diferente do que a gente pensa, porque normalmente são ou filhos de americanos, ou eles querem que a criança, desde pequeno, mas querem que as crianças, desde sempre, tenham como segunda língua a língua inglesa. Porque eles devem falar em casa em inglês, às vezes, para praticar a língua inglesa. Que é um grande problema de quem, por exemplo, se forma em inglês. Não tem com quem praticar. Hoje é mais fácil, né? Hoje a gente tem chats, a gente tem sala de bate-papo, enfim, a gente consegue. Mas quando eu me formei, por exemplo, que eu fui fazer português e inglês, e fui fazer português e inglês porque eu queria o inglês, eu não queria a literatura. Olha que coisa interessante. E quando eu aprendi o inglês, saí de lá com um intermediário bacana mesmo. E, nossa, acho que eu consigo uma conversa boa. E por uma coincidência, eu acabei conversando com um casal numa feira de artesanato. Umas coisas que acontecem na vida. E assim, sabe quando você sai da conversa e fala, meu, que legal. Eles entenderam o que eu disse, não deram risada por nenhum momento, eu falei bacana, e pronto, a gente conversou. Conversamos uns 5, 6 minutos, eles queriam comprar cigarros e isqueiros, e eu disse que do outro lado da rua tinha, era no posto de gasolina, mas era caro ali, mas se eles quisessem, podiam ir numa padaria que era mais em conta. Aí eles falaram sobre o artesanato que estava na mesa, enfim. Aí eu também intervi na conversa, intermediei a conversa entre eles, o casal e o vendedor. Então, quanto custava, que eles acharam bonito, mas eles acharam muito caro, e aí falei pro vendedor, falei, meu, você tá pegando pesado só porque eles são estrangeiros, né? E aí ele deu uma risadinha, então eu disse a eles, olha, eu acho melhor, não sei qual é a ideia de vocês em relação ao artesanato, mas essas feirinhas, como não tem o preço posto, eles podem dar o preço que quiserem, porque vocês são turistas. Então eles gostaram, enfim, foi essa conversa, mas eu consegui desenrolar. E aí com o tempo passou e
não rolou mais conversa nenhuma com ninguém, porque não tinha essa internet que a gente tem hoje, né? Isso há 20 anos atrás. Então, a gente acaba se perdendo, né? Mesmo que a gente pratique assistindo filme sem legenda, ou numa letra de música, a gente acaba se perdendo porque a gente precisa do conversation. A gente precisa bater papo, a gente precisa ouvir alguém falar inglês e você conversar com a pessoa. Aí você não tem com quem. Então, você faz o quê? Esquece, que você não pratica. Mas hoje é mais fácil, muito mais fácil. Porque se vocês fizerem, por exemplo, um cursinho de inglês pela internet, que seja pago R$20, que seja gratuito por 6 meses, sei lá, gente, tipo, sei lá, qualquer cursinho da internet, vocês conseguem, depois pelo WhatsApp, fazer uma conversa, que é muito legal. E como todos ali estão para aprender, estão para errar, estão para acertar, certo? Então, é muito legal isso. Tem até aqueles jogos, né? O Duolingo. Também, né? É um aplicativo que ensina um básico, né? A gente tem muitos alunos de ensino fundamental 2, que é sexto, sétimo ano, principalmente, ou no ensino médio, primeiro e segundo médio, que gostam muito de games. Muito. E aí, então, eles acabam falando inglês por conta do game, que é muito legal também, né? Enfim. Então, eu acho, meninas, que dependendo de onde vocês querem chegar, porque tudo é uma questão de objetivo, né? Vocês devem investir no inglês, sim. Eu quero investir no espanhol. Tudo bem. Tem algumas escolas aqui no Brasil, aqui em São Paulo, só que é Zona Sul, acho que uma na Zona Norte, que também tem as aulas bilíngues em espanhol. Tá bom? Nós tivemos uma professora no Dourado, que ela dava aula de espanhol, e ela estava dando aula nessa escola bilíngue de espanhol. Ela dizia que era... Eu cheguei a conhecer uma morena, né? Uma baixinha, com uma facinha. Moreninha, cabelinho bem baixinho. Muito 10, muito legal. Eu dei aula com ela na Morim. Qual é o nome dela? Ixi, eu não lembro. Porque foi assim, muito rápido a minha conversação. Sim, imagino. Não, tranquilo. Putz, eu não lembro. Ela era bem sorridente, assim, né? Putz, eu não lembro. Trabalhamos juntas 2 anos e não lembro o nome dela, porque é muita gente. Mas, enfim, uma fofa. Ela dava aula em uma dessas escolas, se não me engano, Dom Cervantes, se não me engano. Que também é outra, mas tem menos oportunidades do que essa de inglês, entendeu? Que é bilíngue. Então, meninas, invistam, que eu acho que é super importante. Libras, que é importante, e o inglês. É diferencial. O que você tem de diferencial? Eu tenho um inglês completo, conversation, writing, que é a escrita, né? Que é muito legal. Libras pra gente foi prejudicado, né? Porque nós tivemos Libras e justamente na época da pandemia. Então, a prática nossa da Libras foi terrível. Porque, assim, não tinha como a gente ter uma prática legal assim com a professora. Porque pela internet, por ser online, não ficou uma coisa assim legal, entendeu? Não entendi não, porque se é por sinais... Dependendo da posição que a professora ficava, não dava para ver. Aí ela até falava, gente, principalmente os lados, assim, ela até falava, como eu queria que fosse na faculdade. Tudo seria mais diferente, a questão do aprendizado. Entendi. Entendeu? Eu, Adriana, né, falando. Tá, eu acho que precisaria ter, então, um pouco mais de distanciamento, né, que nem eu aqui. Eu não consigo fazer, vocês estão vivendo num quadradinho muito mais perto de vocês do que distante, né? Eu acho que seria esse o caso dela, né? Ela fazia umas aulas práticas. Sim, ela até falava, não, gente, é assim, desse jeitinho. Mas eu acho que, assim, tinha que ter, assim, mais prática. Entendi. Entendeu? Bom. Mas tudo bem, né? Mas tudo bem. Mas também, assim, vocês, para dar aula em Libras, vocês não iriam conseguir com a formação que vocês tiveram, mesmo que fosse presencial. Isso mesmo. Não mesmo. Vocês têm uma noção do que é Libras, enfim, né? Vocês não vão se perder tanto, mas
para dar aula, vocês teriam uma insegurança, aí vocês teriam que fazer um curso ou uma graduação, não é isso? Com mais tempo, porque um semestre só é muito pouquinho, né? Eu acho que com mais tempo, eu acho que ia fluir melhor. Isso mesmo. Bom, aí então a gente vai trazer aqui uma coisa chamada temas transversais, que é uma coisa bem interessante que o PCN tem, que foram uma das primeiras coisas que eu trabalhei como professora, porque quando a gente vai para o estado trabalhar, a gente entra como professora eventual, ou a antiga substituta, que não é mais esse nome, é eventual porque eventualmente ela dá aula, né? Então a professora eventual, ela entra em qualquer sala de aula, em qualquer turma e disciplina. Faz tudo! Muito bem, faz isso. Então, a professora eventual faz tudo a Bombril, ela teria, então, que dar o quê? Se eu sou formada em letras e entro na aula da professora Julieta, que dá aula de biologia. Eu, Vanessa, professora de letras de português, não posso, eticamente dizendo, dar a aula da professora, dar sequência à aula dela, tá bom? Porque entra em choque alguns conceitos, entra em choque a forma de você ensinar, e isso não é legal, tá bom? De verdade, eticamente dizendo, tá? Quando vocês forem substituir um professor, tenham nas mangas uma aula pronta, que é uma aula genérica, tá bom? Leitura, filmes, um assunto atual, tá bom? Não vá usar a disciplina da professora, que vocês estão substituindo, por favor. A não ser que a diretora fale, você vai substituir por 20 dias. 20 dias é um tempo considerável. Então, você vai sim explicar o que ela está ali explicando, abordando, tá? Mas é uma outra situação. Se você entra como uma professora substituta, eventual, enfim, qualquer coisa parecida, tem um projetinho em mãos, tem uma aula certa em mãos, e quando isso acontecia dentro do Estado, a gente trabalhava com sistemas transversais. Então, aquela foto que a gente tem aí logo no início das aulas, de um livrinho aqui embaixo, no canto direito da tela, é um livro do PCN, que tem os temas transversais. O que são esses temas transversais? São aqueles temas que atravessa todo mundo. Como assim? Temas que atravessam todo mundo. Por quê? Por que ele atravessa todo mundo? Porque ele fala sobre as problemáticas sociais que nós temos. Bom, ética, meio ambiente, pluralidade cultural. Isso mesmo. Tá? Então, a gente trabalha com esses temas de N formas, né? Pode cada um trabalhar do seu jeito, né? Trabalhar com as questões que acontecem, as coisas que acontecem no dia a dia, tá? E como fazer com que essa sociedade saiba lidar com esses problemas sociais, tá bom? Então, na verdade, o PCN até define, né, que é um conjunto de temas que aparecem transversalizados nas áreas. Porque além dele transversalizar, atravessar todo mundo, ele também transversaliza, atravessa todas as disciplinas, todas as áreas. Bom? Por exemplo, a gente estava falando aqui das Minas Gerais. Olha, que tema bonito, falar das Minas Gerais. Vai falar sobre o café, o pão de queijo, vai falar sobre a gastronomia. Mas a gente pode ir um pouquinho mais a fundo e falar de onde que é tirado esse queijo, como que são cuidados dos gados, será que há maus tratos, será que existe a vigilância sanitária? Olha quanta coisa, fui a fundo. Então, eu trago temas diferentes, né? Lembre-se que nada é engessado, tá? Acho que eu coloquei aqui isso, quais são os temas. Então, esses temas transversais, aqui, está falando de trabalhar de primeira a quarta série, porque é o que a gente está trabalhando, mas eu trabalhei PCE, os temas transversais, com o ensino médio, ensino fundamental 2. Afinal de contas, eles moram na mesma sociedade que eu, né? Mesma sociedade das crianças de primeira a quarta série, é a mesma. Não muda nada, tá, gente? É a mesma sociedade, mesmo planeta, entendeu? Mesmo tudo, os mesmos problemas que acontecem, né? Às vezes é um pouco diferente, mas assim, todo mundo já ouviu falar no mesmo
mesmo tema, por exemplo, falta de saneamento básico, né? Que aí nós estamos falando de meio ambiente. A gente pode falar da Covid, que entra na saúde, sobre orientação sexual, a gente vem falar com gêneros, né? Que existe uma porrada de gêneros por aí, acho importante vocês fazerem pesquisa sobre. A gente pode falar sobre o plural da cultura, essa cultura tão diversificada que a gente tem no Brasil, ou em São Paulo, ou no bairro que a gente mora, enfim, né? A gente pode falar de tudo isso, tá bom? Ética, a gente pode lembrar assim, ética é o que é certo e o que é errado, tá bom? Acho que alguém mandou mensagem, né, de vocês. Val. Ah, sim, Val. Obrigada. Eu coloquei lá para a senhora ver. Beleza, amor. Tranquilo, obrigada. É isso, tá bom? Esses temas transversais, eles são umas cartinhas na mangas que a gente tem quando a gente inicia as aulas, logo no começo, assim, não sei onde eu vou trabalhar, enfim, vou fazer minha inscrição no Estado, na Prefeitura. É um dos temas que vocês poderiam até, assim, fazer uma pesquisa mais a fundo, deixar meio que como uma aula pronta. Vou mostrar uma coisa para vocês bastante pessoal, mas que não deixa de ser profissional. Por isso que eu vou mostrar. Tem uma agenda que ela anda comigo. E eu tenho aqui uma aula teste pronta. Vendo? Ela tá prontinha. Se caso eu estiver fazendo uma entrevista e a professora falar assim, gostei de você, quero que você faça uma aula teste agora. Eu tenho pronta. Eu tenho ela prontinha. Entendeu? Não pega de calça curta, né? Exato. Tem umas outras coisas, assim, bem interessantes que eu vou dar um toque para vocês. Separem numa agenda, nessa mesma agenda, nome de filmes e livros que vocês já leram. Cuidado, tá? Gabriela era o nome da professora de espanhol. Gabi. Tá bom? Tenham aí na agenda de vocês os últimos livros que vocês leram, que pode ser técnico, que é legal, mas também pode não ser técnico, como, sei lá, clássico da literatura. Eu li Dom Casmurro. Eu li, sei lá, Shakespeare. Eu li, sei lá, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto. Coloquem o nome do livro, tá? Bom, é importante. Tem escolas que perguntam. Tanta coisa, vocês não têm noção. Um dia a gente fala sobre isso. Tudo bem aqui, amores? Tenham como uma cartinha na manga, um dos temas transversais. Ô, professora, essa aula teste que eles podem pedir, você vai na sala de aula mesmo ou eles só pedem para você falar como que é? Entendi. Não tem aluno nessa aula teste. Aliás, tem que ter um cuidado em relação a isso, porque eu tenho escutado muitas denúncias sobre essas aulas testes com alunos. Aula teste não é com aluno. Vocês veem isso no Sindicato dos Professores das Escolas Particulares, no Simpro. Aula teste é uma aula que a professora pede antecipadamente que você elabore, tá bom? Ela sugere 3 temas que ela escolhe, a escola, e você, no dia marcado, vem com o material pronto. O que é material pronto? Slide. Folhas impressas, já. Se liga. E você vai dar uma aula de 15 minutos para um coordenador, que pode ser o coordenador da área, um coordenador geral e um professor. Tá bom? 3 pessoas. Sempre número ímpar, né? Porque se for só 2, eu não gostei, eu gostei, eu não gostei, eu não gostei. Tem um terceiro para poder falar, foi legal ou não. Certo? Bom? Então, sempre número ímpar, que vai assistir sua aula.
Se tiverem, por exemplo, tem outros candidatos, eles não vão assistir a sua, mas tem escola que permite, tá bom? E isso vira uma certa guerrinha de ego. Quando um professor pode assistir a aula do outro. Por quê? Porque assim eu consigo melhorar a minha aula ou eu peço para dar aula novamente. Porque o primeiro foi melhor do que eu. E aí vira essa briguinha de ego. Tá bom? Isso acontece, super acontece. Aconteceu comigo 2 vezes na mesma escola. Que maravilha, né? Que coisa. Mas enfim. Mas normalmente não tem aluno. Normalmente não. Não deve ter aluno. Você não deve fazer aula teste por 1 semana. Aula teste ou aula de metodologia pedagógica, de métodos pedagógicos, sei lá o nome que se dá a isso, ela é de 15, 20 minutos, tá bom? Para a coordenação e professores. Só isso. Não tem nada de dar aula para aluno, não. Que aí é aula dada, gente. Você ficou 50 minutos com crianças que não é de sua responsabilidade, porque você não está contratada como. Imagina se dá algum problema. Imagina que a criança, no meio da sua aula teste, bate a cabeça e corte a cabeça. Olha o pepino que vai dar. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com isso, tá? Houve, há um tempinho atrás, muitas reclamações de escolas particulares com pedagogas, de que estavam pedindo para dar essa semana de aula teste. Não existe isso. Que é isso, gente? Tá bom? Por quê? Porque eles estavam sem professores. Enquanto isso, alguém fica lá, tipo, né? Faz 1 horinha aí. Isso não é ético, tá? Tudo bem? Entendeu? Tá? Acho que foi a Karina que perguntou. Fui eu, professora Cássia. Entendi, sim. Obrigada. Qualquer dúvida, acessem o Simpro. SINPRO. Simpro São Paulo. Que é o Sindicato dos Professores das Escolas Particulares. Lá, eles tiram até dúvida online, é bem legal. Eles são bem acessíveis. Eu sou associada a eles porque eu gostei muito do trabalho que eles fizeram quando eu precisei. E eu precisei já algumas vezes. E é muito interessante o trabalho deles, tá bom? Não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada com isso. Bom, aqui eu vou falar mais ou menos do ensino médio, os PCNs do ensino médio. Por quê? Porque vocês não abordam o ensino médio. Mas eu acho que é importante vocês terem uma noção, porque ele não é tão absurdamente diferente do ensino infantil e fundamental 1 e 2. Nossa, ele não é diferente? Não, porque a gente trabalha as mesmas, por exemplo, mesmos currículos, mas a gente se aprofunda, né? E a gente traz, por exemplo, no Estado, na Prefeitura, os temas transversais. Tem uma outra coisa em relação aos temas transversais, deixa eu voltar aqui só para falar para vocês. Em relação à orientação sexual. Eu dei aula durante 8 anos sobre orientação sexual no Estado, que é um dos temas transversais. Então, eu abracei esse tema e eu quis ajudar os meninos e as meninas sobre educação sexual, orientação sexual. Não era aula de sexo. Não precisa disso, né? Aula de sexo qualquer um tem na televisão, tem no YouTube, tem no Netflix, na parte de filmes eróticos, né? Isso não é isso, né? A escola não tem que ensinar a isso. Mas, por exemplo, se eu oriento uma criança de que ninguém pode mexer no corpo dela, a não ser a mãe dela, por algum motivo sério, tudo bem. Eu vou evitar um estupro, por exemplo. Eu vou fazer com que essa criança ela tenha consciência de que ninguém mexe no corpo dela, que ninguém pode tocar, que não pode haver abuso nem estupro. Entende? Então, a orientação sexual também não é influenciar ninguém. Certo? Não é falta de orientação sexual, por exemplo, uma criança ser trans, uma criança ser gay, uma criança ser lésbica. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é influência da galerinha, não é influência da modinha, não tem nada disso, né? E é isso que a gente fala, que aborda dentro de orientação sexual. Em escolas particulares, esse tema, quando é abordado, se caso for abordado, se caso puder ser abordado, ele terá que ter uma
autorização dos pais para poder, então, falar sobre o assunto. E um cuidado daqueles também, né? Olha, é tão hipócrita o negócio, que acho que não tem outra palavra para dar, porque assim, enquanto os pais estão no final de semana num churrasco, dançando funk, até embaixo, bebendo, ou traindo, ou se prostituindo, ou sei lá mesmo o quê, eu não posso falar sobre orientação sexual em sala de aula, porque a filha dela vai ficar indignada. Oi? E às vezes tem algum membro, da família, né, que vai, lésbica ou gays, alguma coisa assim. Então, assim, a mãe não aceita que fale disso pro, o filho pequeno. Então, acho que não é hora para falar sobre isso, entendeu? Como se tivesse hora para falar sobre. Mas veja, a gente também tem que ter tato para poder abordar e dar nome às coisas, né, de forma correta. A gente não é para ridicularizar ninguém, porque a ideia de ser professor não é essa, começa daí, né? Sim. Sabe? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com as palavras? Sim. E a gente tem que ter cuidado com a nossa posição frente às coisas. Tá bom? Porque a gente pode fazer, de repente, um discurso totalmente homofóbico e a gente não percebe. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado. E a gente tem que deixar, além de deixar de ter o cuidado, a gente precisa primeiro deixar de ser alguma coisa. Por exemplo, ser homofóbico, racista, preconceituoso, né? E ser aberto ao plural da cultura e dos gêneros que a gente encontra por aí afora, que é o que a gente vai encontrar dentro de sala de aula, né? A gente não consegue dar aula só, eu quero dar aula só para menina que seja negra. Não, gente. Ninguém consegue fazer isso, tá bom? Eu só quero aula com os meninos que são mais gordinhos. Não, gente, não é dividido dessa forma, tá? Então, assim, a gente vai dar aula para uma galerinha que é diversificada, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala assim, porque a gente pode cutucar uma ou outra, entende? Por exemplo, uma vez, dando aula no técnico de enfermagem, eu estava falando lá para as alunas do auxiliar, aliás, do auxiliar de enfermagem, e disse a elas, falei, gente, o auxiliar de enfermagem, seu primeiro dia de trabalho, com certeza vai rolar um tamponamento. O que é tamponamento? É aquele processo onde você tampa os buracos, né, por onde podem sair alguns fluidos, sangue, enfim, né, que são os buraquinhos. Falei, só que quem faz esse trabalho é o auxiliar. Falei, então, não vai pensando que você vai pegar um pouquinho de algodão como se você fosse tirar o esmalte da sua unha para colocar no narizinho. Eu fiz isso. Você fez isso? Fiz, porque eu fiz auxiliar de enfermagem. Aí eu fiz estágio, aí eu tive que fazer. Isso. E aí, então, eu fui explicar de que utiliza aqueles quase 5 rolos de algodão, de que existe a tesoura Kelly, que ajuda bastante, que o nariz ele acaba sendo quebrado para poder, né, colocar o algodão lá dentro, enfim, né, e são bastante. Enfim, dependendo da causa mortis, é de uma forma que é feita, ela falando tudo isso. Até que uma aluna falou assim, nossa, que nojo, nossa, que horror, nossa, acho que eu não vou conseguir. Bom, então, se você não vai conseguir, meu bem, se a sua área não é essa, vai vender Jequiti. Pronto. Ela não entendeu o que eu quis dizer. Porque eu quis dizer o seguinte, se você não aguenta a área da saúde, vá para uma área comercial. Só que eu quis usar o termo e as palavras mais fáceis para ela, e ela se doeu porque, na verdade, ela vendia Jequiti, só que eu não sabia. E não é porque desdenhando Jequiti, é porque é outra área, é a área do comércio, comercial. Você não precisa fazer tamponamento para vender Jequiti, né, gente? Se não me engano. Não, né? É diferente, né? E ela não entendeu. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado, porque uma dessa, por exemplo, pode rolar um processo, pode rolar uma rincha, um ranço, um constrangimento, pode rolar, sei lá, uma desistência de uma matrícula. Olha quanta coisa. Pode rolar uma reclamação do aluno para com o professor na coordenação, e você ser chamada por isso. Não houve isso, mas enfim. Que eu resolvi não.
Mas podia ser, né? E a gente não tem esse tipo de problema para a gente, não é verdade? Então, por isso, falando de orientação sexual, que eu acho que é um dos mais importantes, não que seja o mais, mas assim, a gente tem que ter cuidado para falar sobre e com quem que a gente vai falar. Eu acho que se tivéssemos mesmo orientação sexual dentro de sala de aula, dada por biólogos ou por sexólogas, que existe, né, uma especialização na medicina, da psicologia, enfim, é uma especialização, eu acho que nós teríamos um número muito menor de estupros, abusos e de pessoas machistas. Que eu acho que essa cultura iria embora, de uma certa forma, por conta da orientação sexual. Né? Mas, enfim, não sou ministra da família, né? Então não posso falar nada. Ai, tive que falar sobre isso. Vamos lá. PCN do ensino médio, eles são organizados da seguinte forma. Então, tem algumas partes que eles dividem. Então, tem as bases que são legais, que essas bases legais, elas são comuns a todas elas. Então, por exemplo, a gente pode falar de sociologia, filosofia, tá bom? A gente pode trazer outros currículos que seriam a psicologia. Vocês tiveram biologia, filosofia, sociologia, o SPB, vocês tiveram aula disso? Esse USPB, não. Não? Mas vocês tiveram aula de filosofia, sociologia, psicologia, vocês tiveram? Sociologia, filosofia, sim. Psicologia, acho que No também colégio, não. né? Mas alguém lembra dessas aulas? Eu não lembro, não, professora. Acho que eu não tive, não. Foi muito tempo. Não, tá bom. Não é que, na verdade, essas disciplinas, elas tiveram por um tempo, depois elas não tiveram mais. Que foi, então, uma reorganização do PCN, que foi, então, uma reorganização do BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, e aí, então, retiraram algumas disciplinas, e elas eram bastante importantes. Filosofia e sociologia ainda tem, tá? No ensino médio. Mas eu tive psicologia, o SPB era de uma disciplina que veio junto com a ditadura e ficou durante um tempo. E depois ela foi embora. Ainda bem não, ela era muito boa. Quando eu estudava, eu tive aula até de religião. Até de religião? Você teve? Sim, na escola. Nossa, que legal, nunca tive. Tive. Mas você estudou na escola de freira ou não? Não. Estudei na escola normal mesmo, do estado. É mesmo? Que legal, Fabi. E você lembra dessas aulas? Você achava legal ou não? Sim, achava legal. Era interessante. Era um silêncio na sala. Parecia uma paz, nem parecia os encapetados. Fala assim, os bichinhos. Ai, que legal, poxa, que bacana, nunca tive, queria ter tido aula de religião, para saber como que era, assim, sabe? É que eu acho que hoje tem tanta influência, mas enfim, seria legal também essa aula de religião, mas aprender sobre as religiões, né? Não, nem tem essas aulas. Aprender, aula de ética. Ética moral, como que é o nome? Ética e moral. Não lembro. Era uma outra sigla de uma disciplina que falava sobre ética, moral, alguma coisa assim. Era tão legal. E de OSPB era sobre política, que era muito legal. Eu gostava muito. Mas tinha um peso também, né, do professor. Isso que pega a gente, né? Que o professor acha que o que ele acredita, a ideologia dele é a correta. Então, por exemplo, se eu levantar uma bandeirinha a favor de um partido, pronto, eu já não defendo os outros, né? Eu detono. Aí não é aula sobre política, né? É aula sobre um partido. Não é verdade? Não pode ser. Bom, essas são as bases legais. A outra parte é linguagem, códigos e suas tecnologias. E aí a gente vai falar sobre língua portuguesa,
né, ou sob forma de comunicação. A terceira parte, ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, que é o que vocês estão vendo, né, com a Marcele maravilhosa. Ciências humanas e suas tecnologias. Vocês estão vendo com ela também ou não? Ixi, Não. fala sobre um monte de coisa. Não, para ciências humanas, não. Tá. Bom, não se exige que os temas sejam tratados igualmente. Ao contrário, a diversidade existe no país todinho, e aí, então, vai das adaptações daquela região ou da escola, que tem regiões norte, nordeste, sudeste, e tem dentro das regiões norte, nordeste, sudeste, as escolas que também são de regiões diferentes, né? Por exemplo, eu estava falando hoje com o meu irmão, ele dá aula em Santana de Parnaíba, e eu tinha passado na ETEC de Itu. Aí ele falou que na ETEC de Itu é uma fazenda. Ai, que lindo, gente, não é uma fazenda. Ai, que legal. Tem horta, tem animais. Ai, Isso é muito gente, legal, né? que lindo, eu adoraria. Não parece, né? Mas eu adoraria, acho que seria muito interessante, acho que seria mais ou menos como essa sala de aula da Fabi, que ela falou agora, de aula de religião. Silêncio, É mais uma paz. tranquilo, silêncio, né? Acho que a gente precisa dessas pausas, assim, né? Eu adoro esse contato com a natureza, de repente nem parece, né? Mas eu adoro. A gente passa, às vezes, umas imagens torcidas, né? É engraçado. Os PCNs ainda orientam que sejam escolhidos temas locais para integrar os temas transversais. Então, se dentro daquela minha região houve, por exemplo, enchente, a gente vai falar, então, sobre meio ambiente, né? Sobre o lixo, né? Então, a gente precisa abordar esse assunto, porque ele faz parte daquela região, faz parte daquele momento, e isso é muito interessante nos temas transversais, tá vendo? Então, a cartinha na manga dos temas transversais, certo? Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Isso aqui. Eu acho melhor deixar isso aqui para alguém. Ana Lúcia. Você tá aí, Ana Lúcia? Alô, Ana Lúcia? Tô aqui, professor. Você tá dormindo, filha? Tô nada, professor. Tá nada, sei. Ô, Ana Lúcia, você já tá fazendo seu trabalho sobre avaliações? O meu já tá pronto. Hã? O meu slide já tá pronto. Já tá pronto já, meus slides. Quantos slides tem, pelo amor de Deus? Que engraçado, olha. Eu acho que deve ter uns 5. Oi? 5. Hã? 5, por quê? Ué, o meu é o menos que tem, professor. Oi? O meu é menos 5 slides. Dá uma revisada, esse feriadão. Dá uma revisada. Por quê? O que acontece? O que aconteceu? Não gostou? Porque eu acho que 5 slides é bem pouco. É? Muito pouco. Você vai falar sobre os instrumentos de avaliação, não é isso? Quantos instrumentos tem? Uma porrada. Filha. Assim não dá, professora. Tem que ver. Faz tempo que eu fiz. Não, beleza. Mas tem bastante, né? Assim, não é 1, 2, né? Tem alguns. Não, também não é assim, também, né, professora? Então pesquisa direito o negócio. Peraí, eu já vou te falar já. Tá bom. Bom, por que eu falei logo no começo da nossa aula sobre progressão continuada, que a gente não pode esquecer e a gente precisa fazer link com eles? Por conta das avaliações. Uma coisa puxa a outra, né? Oi? Uma coisa puxa a outra. Uma coisa está ligada à outra. Tem como, né? E quando a gente fala de avaliação, a gente vai falar sobre formas de avaliação, que aí, então, são os instrumentos de avaliação. Eu não vou adentrar esse assunto por conta da Ana Lúcia, que eu acho que ele é um assunto bastante importante. Por isso que eu estou aqui preocupada, porque eu não sei como que estão os slides dela e quais são os instrumentos que ela optou em falar, né? Mas a gente pode pensar de que desde uma participação... Professora, tem 6. É a formativa diagnosticada. Tá, mas aí você vai falar sobre cada um deles, é isso? Isso, cada um deles. Ó, instrumento de avaliação, processo de ensino de aprendizagem, a diagnóstica, analítica,
a formativa controladora e a somativa classificatória. Tá. Tá ótimo. Aí fala direitinho, cada um deles tá perfeito. Você fez um para cada slide? Eu fiz um para cada slide, aí eu coloquei o que significa e os exemplos. Beleza. Tá errado? Não, tá certo. As letras estão grandes ou estão pequenas? 24 é o mínimo. 20, como? 24,5? 24. 24 é o mínimo. Vai ficar Tá, bem então legal. eu vou ver isso daí. Tá, Aí, então ó, eu vou ver. se caso você colocou lá, sei lá, 12, 15, 18, sei lá, coloque outro slide. O restante, metade, o outro parágrafo, tá bom? Isso, dica geral, né? Tá bom? Então, 24 é o mínimo. Eu nem sei, ó, esse slide aqui, qual é o número dele. Esse é 30. Você viu como ficou grande? Vi, tô vendo. Tá bem grande. Tá fácil Sim, de... tá grande mesmo. Tá, então eu vou ver, então eu vou rever no meu. Isso é geral. Recados geral. Tá bom? Bom, eu vou falar sobre avaliação. Eita. Não vou falar sobre avaliação. Vou só dar esse fechamento aqui que eu comecei a falar e a gente encerra. Eu falei da avaliação por conta da progressão continuada, porque a avaliação, ela continua sendo, por conta da progressão continuada, alguma coisa que seja contínua e sistemática. Então, eu preciso sempre avaliar o meu aluno e sistematicamente avaliá-lo. Quando eu falo de sistematicamente avaliá-lo, é sempre da mesma forma. Eu posso utilizar sempre o mesmo instrumento, porque assim eu não me perco muito, dependendo do que eu quero avaliar, que aí a Ana vai explicar. E eu também posso oscilar esse instrumento, essa forma de avaliação, utilizando uma prova, um trabalho, uma pesquisa, um debate. Lembra das chamadas orais? Horrorosas. Ai, que horror, né, gente? Tá fora, tá? Mas era uma forma de avaliação. Tá? De avaliar o quanto nervoso você ia ficar. E aí, então, era uma forma de avaliar. Pode ser mesclada desse jeito? Pode sim. Mas aí você tem objetivos diferentes, tá bom? Porque para cada tipo de avaliação, você tem um objetivo, tá? Não é assim, eu tô afim de dar um trabalho, eu tô afim de dar uma prova. Não, né, filha? Tá bom? Tem objetivos diferentes. Por que você quer dar uma prova? Por que você quer dar um trabalho? Por que você quer fazer uma chamada oral? Por que você vai pedir uma pesquisa? Tá? Todos eles têm um porquê. Ô, professora. Diga. Quando a professora ela faz a correção, vamos supor, de alguma atividade dada, ela faz a correção no caderno, isso é uma forma de avaliar? Ou não? É sim. Correção que ela que faz a correção, ela não faz assim aberta. Vamos corrigir para todo mundo aqui a questão 1. Ela faz em cada aluno no caderno, não deixa de ser. Certo. Não deixa de ser. Aqueles caderninhos pequenininhos do ensino infantil 1, por exemplo, é uma forma de avaliação, porque ela vai corrigir o que está errado, para que a criança, então, perceber o que ela errou. É para isso que serve uma avaliação, né? Quando a gente pergunta assim, para que serve uma avaliação, professor? O professor vai dizer que para ele é uma forma de refletir sobre o andamento da aula dele. Olha que bonito, né? O professor sempre pensa no que ele está fazendo de errado, certo? Porque ele precisa pensar na forma como ele está praticando ali as aulas dele, né? Que a gente chama de prática pedagógica, né? Como que ele está fazendo essa prática pedagógica? Como que é essa prática pedagógica? Será que é eficiente ou não? Né? E aí, então, ele se baseia sempre na prova. É engraçado isso. Mas não necessariamente é uma regra, tá? Quando a gente fala para o aluno sobre a prova, ele nunca vai se culpar, mas, na verdade, a ideia de avaliar e de devolver a prova para o aluno é para ele olhar aonde ele errou, refletir sobre isso, verificar o que ele conquistou como conhecimento e o que ainda ele tem dificuldade. Mas o aluno não consegue visualizar isso, mas a ideia principal de avaliação é essa, tá?
E a escola? Por que a escola pede uma avaliação, né? A escola, na verdade, ela precisa definir qual é a prioridade daquela escola, daquela aula, daquele professor, né? Assim, qual é a minha prioridade aqui na escola? Então, eu vou dar muitas provas, eu vou dar poucas provas. Tudo depende da prioridade da escola. Bom, tudo bem, gente? Sim. Tudo, Pro. Sim, Pro. Sim, professora, feriado, professora. Sim. Ai. Bom, deixa eu interromper aqui a gravação.